Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Na Berlinda. Aqui ao meu lado o anfitrião Nubem Bonfim. Tudo bem? E hoje vamos falar com o secretário atual de Transporte de Nossa Senhora do Socorro. Nada mais nada menos que Esteves. Não conhece? Tininho, lembra alguma coisa? Pois é, esposo de Fernanda Silva, conhecida como Fernanda Esteves, a vereadora de Nossa Senhora do Socorro. Bom, Tininho, seja muito bem-vindo ao nosso Na Berlinda, mas eu tenho que salientar uma coisa para você. Fique à vontade para se abster, não responder alguma de nossas perguntas, mas nós iremos insistir em perguntar. E a partir deste momento, você está na Berlinda. Obrigado pelo convite, Nubem. Obrigado, Wilker. Eu estou aqui na Berlinda, os homens de preto aqui em minha frente, e eu numa poltrona macia, quer dizer que a pancada vem pesada, mas estamos aqui para tentar responder todas as perguntas. Jogue duro. Então vamos lá, flamenguista. Nubem, você quer iniciar ou eu começo? Quem vai subir no jipe do padre? Tininho, Eliel, Felipe, Renato Nogueira ou Elmo Paixão? O padre, desde o ano passado, ele vem falando que tem a vontade de lançar o sucessor e que esse sucessor seja um dos secretários dele. E hoje, desses que foram citados aqui agora, amizade com todos, gosto de todos, se encontrar na disputa eu, Renato Nogueira, que é o secretário de governo, e Bruno Henrique, que é o superintendente da SMTT. Então, tem um carinho por todos eles, mas vamos correr trecho para ver, sem desunir, sem falar mal de um outro, pelo contrário, é o mesmo grupo, para ver quem vai ser o escolhido do Padre Naldo. Quem seria o seu melhor vice desses nomes? A pergunta é um pouco complicada. Assim, vice é uma construção. Uma construção. Hoje tem vários nomes que poderiam estar dentro dessa construção. A gente não poderia esquecer, dentro da situação, uma pessoa indicada por Zé, eu acredito que seria Eliel Felipe, teria muita força para isso. Elmo também, gosto muito de Elmo, é um cara que vem correndo muito atrás. Eu acho que eu vou acabar falando de todos, né? Betinho, como presidente da Câmara, também é uma ótima pessoa. E você também poderia ter nomes da própria oposição, mas isso é o povo que diz, né? O povo que vai analisar os nomes e vão decidir primeiro o que vai ser o sucessor, no caso do padre, e segundo, dentro desses nomes ao qual eu citei, quem seria o melhor vice. Certo, muito bem. Então, a situação também está aberta para um possível vice de alguém da oposição, é isso que você afirma? Claro, porque, como eu disse, quem decide é o povo, certo. O que o povo quer. Então, eu acho que o prefeito vem ouvindo nessa gestão ao longo desses 6 anos a população e vem trazendo bastante avanço. Eu sigo o exemplo dele na Secretaria de Transporte e escuto bastante quem está ao meu redor e a população também para estar melhorando o serviço. Então, acho que a população é crucial para que se decida quem vai ser o candidato do padre e o vice dentro dessa chapa, né? Quem é o maior adversário do candidato da situação? Samuel Carvalho, Clévito Siqueira, Fábio Henrique. Eu falando um pouquinho, eu acho que eu vou até estar dando dica à oposição. Mas eu acho que o maior adversário da oposição é a própria oposição, né? Muitos aí estão em busca apenas do poder. Porque alguns deles têm cargo político, já representa o povo e não teria a necessidade de deixar esse cargo para estar buscando outro cargo. Então, acredito que está atrás do poder. Mas todos são adversários fortes. O Fábio já foi gestor do município, já teve mandato de deputado federal. O Samuel, 2 mandatos de estadual, conseguiu agora a reeleição. O Clévert é o único que não teve mandato, mas tem uma gerência boa nas pastas ao qual ele teve presente, né? Já teve lá na Secretaria de Transporte, Secretaria, se não me engano, de Serviços Urbanos do município, e também em São Cristóvão, já passou por 1 ou 2 secretarias. Mas eu acredito que o adversário da gestão hoje é a própria gestão. Se a gestão conseguir chegar com os objetivos que estamos pretendendo esse ano, que o padre está pretendendo, que é a construção de mais de 2.000 residências, que é a pavimentação de muitos bairros aos quais não viram essa pavimentação e saneamento básico há anos,
Isso está sendo buscado, por sinal a gente vai a Brasília essa semana que vem e vai estar correndo atrás de trazer novidades para o povo de Socorro, que o povo de lá merece, dessa cidade querida. Muito bem. Samuel recentemente deu uma entrevista ao Ciforme, né? Ciforme Digital Online, onde praticamente ele diz o seguinte, que ele tem uma questão de honra, uma obrigação de unir a oposição para que daí sim saia uma disputa bonita dentro de Nossa Senhora do Socorro. Isso também cabe a Tininho nesse momento ou a alguém de dentro da situação unir toda a situação para não ter o WO de ambas as partes? Eu não só estou buscando unir a situação, como tive uma conversa muito boa com o Elmo essa semana, vou ter um almoço com o Eliel Felipe essa semana, tenho uma relação muito boa com o Betinho e com o Renato, já almocei com o Renato também, conversando sobre essa situação, estou marcando uma conversa com o Bruno Henrique também, como também eu converso com o pessoal da oposição. Eu tenho um acesso muito bom à oposição, até porque eu sou morador de Nossa Senhora do Socorro desde quando tinha 7 anos de idade. Então, Clever Siqueira estudou comigo na mesma escola durante 3 anos e, por coincidência, fomos parar na mesma pasta da gerência. Então, assim, tenho uma relação muito boa com ele. Eu acho que o que eu conversaria menos aí hoje seria Fábio e Samuel, porque a gestão não tem como estar junto com eles, porque as ideias da gestão não condiz com as ideias deles hoje. Mas ninguém sabe disso amanhã, né? Se eles vão chegar a ter ideias parecidas com o que a gente pensa de melhor para Nossa Senhora do Socorro. Tininho, na sua visão política, o eleitor de Socorro continua não votando em forasteiros, no caso, Valmir de Francisquinho e Andra de André, não vão ser candidatos? Eu acredito que não. André é um ótimo articulador, mas André precisa ter uma pessoa de confiança dele na Câmara Federal, já que ele não disputou essa cadeira, né, por algumas questões, então ele precisa. Eu acho que muitos agora vão jogar o nome lá, até porque estão visando 2026, que vai ter aí um novo pleito, vão ter 2 cadeiras para o Senado, vai ter uma reeleição para governador, nova eleição para deputado federal, e muitos buscam o apoio de Nossa Senhora do Socorro. Até porque o povo de Socorro, da eleição do padre Naldo para cá, ele tem assim vontade de votar em candidatos de Nossa Senhora do Socorro. Mostra a votação de quando você apoia um candidato externo, ele chega ali 5, 6, 7 mil votos, e de quando você lança um puro sangue, um candidato de dentro do município. O Fábio Henrique, mesmo sem mandato, teve 12, 13 mil votos na outra eleição, e nessa também foi bem votado. Carminha teve mais de 15 mil votos, como também a esposa de Fábio teve 17 mil votos. Então, a população de Socorro hoje quer votar em alguém que tenha raízes e vínculo com o povo de Socorro. É óbvio que alguns acabam decepcionando, mas aí eles dão oportunidade a um novo e vem. Carminha, por sinal, está fazendo um ótimo mandato, início de mandato. Eu só desejo a ela boa sorte, porque Socorro não é fácil. Você gerenciar uma cidade daquela que é muito dispersa. Um município, é um povoado lá no canto, é um bairro aqui, e que vem crescendo bastante, né? Sim. Mas Deus vai dando sabedoria, ela está se destacando bem na Câmara, na Lesa. Perfeito. Isso é bom para Socorro, que hoje tem 2 deputados estaduais eleitos, né? E você acha que em 100 dias dá para avaliar a gestão, quer dizer, o mandato de Carminha Paiva e Samuel em 2019? Dá para fazer esse balanço de projetos, moções? Eu acredito que em breve nós vamos estar, um pouco mais de 100 dias, a gente vai estar vendo quem vai se destacar, quem vai estar. Apesar, como eu disse, Carminha vem se destacando muito bem por quem está indo a primeira vez para um cargo eletivo, né? Isso. Mas ela tem uma experiência que ela trouxe de bagagem muito boa da assistência social, ao qual ela fez um bom trabalho lá à frente, principalmente na pandemia agora. Foram entregues mais de, se eu não me engano, 20 mil, 30 mil cestas básicas à população carente e as classes do município que precisavam, por exemplo, de mototaxista, taxista,
e outras categorias do município. E também teve as entregas das casas populares, que foi na gestão dela na pasta, não é isso? Também. Isso. Mas ela já já estava afastada, porque era um momento que quem é secretário se afasta, tem que se... se desincompatibilizar. Exato. Se eu não me engano, 4 a 6 meses antes, eu acho. Isso, então, ela teve que se afastar. E é até assim, é uma alegria e uma tristeza ao mesmo tempo, né? Você trabalhar 3 anos para acontecer e você acompanhar do bastidor tudo aquilo que você fez ali, mas ela estava muito contente no dia, o padre também se emocionou bastante, porque se você for ver, em Sergipe, esse tipo de projeto com mil casas, praticamente não via sendo entregue há anos, entendeu? E ele viu a necessidade e a demanda do município, já correu atrás e já conseguiu mais 2.000, então... O padre é um cara guerreiro da porra. O governador Fábio Mitidieri vai influenciar decisivamente na eleição de Socorro? Ele apoia quem? Porque os 2 estaduais, Carminha e Dr. Samuel Carvalho, apoiam o governo. Quem Fábio vai apoiar? Socorro é um pouco diferente de Aracaju. Apesar de ser vizinho. Tem problemas que se confundem, porque muita gente trabalha em Aracaju e hoje tem o inverso também, muita gente de Aracaju trabalha em Socorro. Então, Socorro deixa de ter o título de cidade dormitório, né? E eu acredito que ele vai ter o seu papel de tentar unir aí o grupamento, mas ele não vai influenciar tanto porque, como eu disse, Socorro é um pouco diferente de Aracaju. E o gestor e os grupos políticos lá, ele tem, assim, uma independência para estar caminhando e para estar formando. Não que não seja importante o governo do Estado. Quem tiver o apoio dele é muito importante. Então, o que pode acontecer é o governo tomar um lado ou ficar neutro, porque ter 2 aliados. E a decisão que ele tomar, a gente vai tentar entender, né? Porque política é isso, mas vamos correr para cima do adversário, porque a gente acredita que a gente fez uma boa gestão, uma ótima gestão de avanços para a população do município. Então, o Padre Naldo vai ter o sucessor. Espero estar... nessa corrida conseguir ser o sucessor, né? Mas como eu disse, é o povo e o prefeito que vai decidir e seja o que Deus quiser. Dentro dessa conjuntura aí que vocês acabaram de colocar, você tomaria como surpresa se Maria da Taiçoca fosse a escolhida de Fábio Mitidieri? Porque ela é do partido dele, né? E é o xodó dele, a menina dos olhos dele em Socorro. Para ser vice ou candidata? A candidata. Porque assim, a oposição fala muito em Cleverton, PT, fala Samuel, do Cidadania, fala do Fábio Henrique, do União Brasil. E estão esquecendo Maria, que foi presidente da casa lá, legislativa, por muitos anos e mandatos, né? Nosso estado tem 75 municípios. Isso. Para eleger um governador, ele precisa dos 75 municípios. Isso. Então, ele tem aliados em cada município. Ele se torna governador com apoio e ele reconhece, ou não, os aliados que ele teve dentro desse processo. Então, não vejo a influência do governo do Estado na decisão de indicação quem será o candidato, porque a base que vota Socorro está lá dentro. Maria ela tem uma experiência política vasta. Foi presidente da Câmara 3, 4 vezes, não sei. E assim, ela tem experiência suficiente para saber se dá para ser candidata ou não. Eu acredito que hoje ela não tem um grupamento necessário para enfrentar um pleito majoritário. Você aceitaria ela como vice na sua chapa? Como eu disse, o povo decide. Eu estou numa luta para tentar ser o candidato. Se amanhã for feita uma pesquisa e a população disser que ela é o melhor nome e o grupamento aceitar, eu não vejo dificuldade. Entendeu? Estamos aqui para somar, não para dividir. Perfeito, nome. Hoje, qual o grau de importância que Zé Franco, que já foi prefeito por 3 mandatos em Nossa Senhora do Socorro, tem no agrupamento da situação? E também qual o poder que ele tem para indicar o vice? Zé Franco é um grande líder. Ele tem alguns nomes importantes lá no município, a exemplo do vereador que assumiu agora, Jorge Sobrado, é um grande aliado de Zé. Ele tem ali o Felipe, que deixou agora a pasta de infraestrutura e voltou a ser vereador. E vem fazendo um bom trabalho, fez um bom trabalho na frente da pasta. Zé Franco tem um filho que é vice-prefeito do município. Manda até um abraço para Manelito, gente boa, gente finíssima.
Ele tem uma influência grande, ele tem muita força dentro do município. O nome dele é bastante respeitado, até porque ele foi gestor do município durante 3 vezes. Foi deputado estadual, teve a irmã deputada estadual, Celinha, teve a esposa deputada estadual, vem de uma família que já teve governadores do estado. Então, assim, ele tem bastante força para fazer essa indicação de vice de novo. Ele já faz essa indicação há vários mandatos, fez a indicação do vice do padre, ele fez a indicação dos 2 vices de Fábio, que foi Job. Ele tem bastante força, tem um grupo forte, mas eu acredito que o povo de Socorro, como eu disse, volto a dizer, vai decidir. Zé foi bastante reconhecido pelo trabalho que fez dentro da gestão. Já hoje tem alguns secretários que são aliados de Zé. Mando um abraço para Zé também, mandei para Mandelito não mandar para o pai, aí ele depois está me xingando. Abraço, Zé. Então, assim, ele é um nome que todo o grupamento quer, mas ele vem dizendo em todo lugar: eu sou aliado do padre, não estou aqui para atrapalhar, e quem o padre decidir, eu vou estar junto. Então, é um papel e um gesto muito bonito de Zé. Então, vamos trabalhar que o resultado vai acontecer. Quem é Quininho Esteves para o Padre Naldo? Como iniciou essa caminhada junto com o atual prefeito de Nossa Senhora do Socorro? Conta aí para nós. É um assunto longo. Eu tenho um cara que eu tinha como irmão, Cido Capunga, o saudoso Cido Capunga. Nós fomos até a igreja no ano 2011. Aí procuramos o Padre Naldo, foi o primeiro contato com ele, conversamos com ele. Ele aceitou o convite do grupo de ser candidato a prefeito. Fomos para a rua com ele. Em 2012, perdemos a eleição por pouco voto contra a máquina, sem ninguém. O gestor era Fábio Henrique, ele tinha o governo do estado aliado dele, vários deputados federais, e a gente tinha só o povo e um grupo de 30 candidatos a vereadores. Nessa eleição conseguimos fazer 2 candidatos a vereadores. O padre perdeu a eleição por 7 mil votos, 7 mil e poucos votos. Mas ficou o nome lá. Eu lembro que eu e Cido foi lá na casa dele chorando, os 3 chorando na mesa. Perdeu 1, perdeu 2, perdeu 3. Mas, padre, nós vamos abrir mão de apoiar qualquer outro candidato nas próximas eleições. E vamos conversar com o grupo, que é importante, para que os candidatos que você apoiar, nós estejamos todos juntos. Isso aconteceu. O padre aceitou a disputa para deputado estadual. Naquela eleição teve até um fato interessante entre Zé e Fábio Henrique. E Zé também veio se somar à campanha do padre deputado. E o padre conseguiu chegar ao mandato, à cadeira da Alese, com 14 mil e poucos votos, 15 mil votos aproximadamente, tendo voto de 73 municípios. Se eu não me engano, só não teve voto em Telha, em Cube. E de lá, o padre foi assim, um foguete. Só subiu, foi disparando, foi aprendendo, foi se desenvolvendo, foi tomando decisões corretas, teve decisões também erradas, mas que serviu para o crescimento dele. E a gente está na luta desde 2011 com ele. Eu acho que eu e Cido fomos os 2 primeiros caras que abraçaram o padre e foram para a rua. E hoje é bonito ver o tamanho do grupo que está aí. E a gente vem lutando para se manter todos os dias, porque eu não estou lá no cargo, né, que eu estou, não sou. Eu estou até o dia que Deus e o padre quiser, na frente da pasta da Secretaria de Transporte. Mas foi bonito o crescimento do grupo. E eu luto todos os dias para ser merecedor de estar lá nessa pasta. A reeleição dele, junto com ele. Agora conseguimos eleger Carminha, deputada. Então, assim, apesar de lá no início o padre não entender tanto de política, mas ser um cara determinado, que eu sei a dificuldade que ele passou, sou muito grato a ele por ter reconhecido, porque eu nunca pedi a vaga de secretário a ele. Ele reconheceu, ele me ligou, vem aqui. Eu fui, ele disse: você vai ser secretário de transporte. Eu disse: tá bom, meu filho. Eu disse: padre, eu nunca tive cargo público. E o primeiro é de secretário. Tá ótimo. Eu vou correr atrás de aprender e de fazer a secretaria desenvolver e ajudar a gestão.
Então, assim, foi assim que surgiu o Padre Naldo. Hoje eu tenho um Padre Naldo como um amigo meu, e independentemente da escolha que ele tome, quem seja o candidato, que seja eu, que seja Renato, eu sou do grupamento. Se amanhã ele resolver que tem outro que possa gerenciar a Secretaria de Transporte melhor, eu vou entender e vou ser muito grato a ele, porque eu aprendi muito à frente da Secretaria. Então, eu tenho uma gratidão a ele muito grande. Infelizmente, Cid não está aqui, é uma tristeza. Graças a Deus estou conseguindo falar em Cid e não se emocionar tanto, que toda vez que eu falo eu choro. Foi uma luta muito dura. Você vê o padre sair da igreja e a gente, será que a gente fez a coisa certa? O homem saiu da igreja, passou dificuldade, morou de aluguel. Assim, mas graças a Deus deu tudo certo. Essa história, essa caminhada, né, que envolve você e o padre, vai ser decisiva para que o padre possa escolher, porque na campanha passada, o slogan, uma música da campanha de Fábio dizia que o Padre Naldo era um padre sem coração. O padre tem esse sentimento, ele guarda isso, tudo que você fez no começo da carreira política dele, e ele poderia retribuir, já que ele confia em você, que você está há 6 anos no cargo de secretário do Trabalho, do Transporte. Eu acho que a contribuição que ele fez já foi dada. Como eu disse, o reconhecimento é tudo. Você não precisar ir bater na porta, que muitos políticos aí, quando chega na eleição, te tratam de uma forma. Quando passa a eleição, mudam o telefone, mudam o tom de voz e fecham a porta e você não consegue mais falar a pessoa. O padre continua morando no Conjunto João Alves Filho, atende o máximo de pessoas que pode. Eu já cheguei na frente da casa dele, tem mais de 30, 40 pessoas. É um desgaste grande, mas ele faz questão de atender. E assim, independentemente de, como eu disse, ser eu ou não candidato, independentemente da história política que a gente tem que construir juntos, em boa parte, eu espero que ele decida o melhor por Socorro. E ele disse que não vai empurrar ninguém de goela abaixo, que ele vai ouvir o povo e o povo que vai decidir. Então, assim, eu estou andando, como eu disse, graças a Deus, a oportunidade que ele deu, para mim já foi tudo, e dentro dessa oportunidade há um reconhecimento da população. Há um reconhecimento e a gente está, graças a Deus, sendo bem recebido no braço do povo. Então, obrigado, Padre Naldo, e obrigado de estar aqui podendo estar relatando isso. Tininho, aquela polêmica inicial da primeira gestão do padre enquanto prefeito de Socorro, que você assumiu logo a pasta e que você teve a incumbência ali de verificar, analisar todos os dados na transição de governo, e gerou uma polêmicazinha entre você e o ex-secretário Cleverton Siqueira, à época, na pasta. Aquilo ali foi superado? Como é que você encarou aquilo? Traz um pouquinho dessa história para a gente aqui. Não, como eu disse, Cleverton é um amigo que eu tenho. Quando a gente entrou, o padre disse, vamos fazer gestão. Cabem aos órgãos fiscalizadores tomar qualquer tipo de decisão. Então, nós fizemos gestão. E, em algum momento, o padre decidiu que ia extinguir a Secretaria de Transporte. Aí eu vou fazer um relatório. E esse relatório surpreendeu. Porque, assim, na gestão anterior, e são dados que estão no portal da transparência. Qualquer cidadão pode ir lá e puxar os dados, você vai ter acesso a tudo. Então, não estou para inventar, mas também não estou para criticar ninguém. Eu não estou aqui dizendo que teve coisa errada, nem que... Só estou comparando dados. Em 2016 foram gastos em combustível, uma frota mais ou menos, aproximadamente 140, 150 veículos, aproximadamente 6 milhões de reais, sendo que o combustível naquele período beirava a R$3. Isso no ano de 2016. 2016, que foi o último ano de Fábio, mas Cleverton já não era mais secretário, era Tinho. Tinho, certo. Entendeu? Aí, no ano de 2017 nós entramos, nós encontramos algumas coisas que me assustou, até disse, onde o padre me colocou. Mas a gente está ali para trabalhar e problema faz parte, né? Ninguém sobe um morro e não se cansa. Vai ter o cansaço, vai ter dificuldade. Arregaçou as mangas mesmo, né? Sim, sim. Aí o primeiro ponto foi dar uma identidade e dignidade aos servidores que ali a gente encontrou. Então, nós encontramos os servidores, por exemplo, o motorista nível 2, que era um motorista que ele estava ali capacitado para dirigir os transportes
de grande porte, ônibus, essas caçamba, eles recebiam igual o motorista nível 1 que dirigia, que tinha habilitação B, que passou no concurso B. Sim. O salário dele era 1.300 e do outro 1.300 também. E era compensado isso, que foi um erro que foi praticado no momento do edital, com gratificação. E com conversa e avanço, o padre conseguiu incorporar o salário, dar aumento salarial, naquele primeiro momento, acima do piso, acima da inflação. Um aumento bem significativo. A gente conseguiu dar cursos, a gente avançou dando direção... defensiva? Não, o direção defensiva a gente deu um curso para a Guarda Municipal, em parceria com o Jeep Clube. Já no transporte escolar, tem um pessoal que estava com o transporte passageiro e transporte escolar, que são 2 cursos exigidos, vencidos. Sim. E a gente conseguiu. A frota estava muito debilitada no município. A estrutura do prédio pagava um aluguel de aproximadamente R$ 27 mil, uma estrutura muito defasada, um cubículo. A gente conseguiu para um prédio maior pagando 18 mil, 18.500, aproximadamente 9 mil, 8 mil reais a menos. Ou seja, você reduziu custos, né? Embora por exemplo, preço do combustível estivesse mais alto, embora tivesse uma frota maior. A gente com uma frota maior de combustível, eu vou fazer um comparativo de hoje, vou falar 2022, que foi zerado o ano, nós gastamos aproximadamente 5 milhões de reais com a frota de 220, 230 carros, 200 veículos. Vamos botar 200, vou arredondar para 200. No período da outra gestão, tinha aproximadamente 140. Eles gastaram em 2016 aproximadamente 6 milhões, o combustível a 2,75 a 3, mais ou menos. O combustível no ano passado chegou a R$ 8,00. A gente, com uma frota maior, gastamos menos do que 5 milhões de reais. Nubem. Então, o trabalho de gestão está sendo feito na Secretaria de Transporte, por isso está gabaritando o rapaz a E é sobre isso que eu pergunto, porque a oposição, né, para disputar uma eleição, ela vai procurar as falhas na gestão pública, vai procurar onde o poder público não levou, né, os serviços essenciais de qualidade, e vocês da situação vão enaltecer o trabalho que foi feito, né, de que forma a população de Socorro se beneficiou com a atual gestão. Vocês têm como bater na porta do socorrense e dizer: nós temos uma gestão que foi aprovada pelo segundo mandato e agora queremos lançar um novo prefeito? A eleição de Carminha mostra isso. Carminha teve um pouco mais de 15 mil votos em Socorro e o nosso adversário, que foi mais bem votado, teve menos de 8 mil. Então é praticamente o dobro do que o adversário. Então isso prova o quanto a gestão avançou. Vou dar um exemplo, mais um exemplo da Secretaria de Transporte. Posso falar de outras, mas não com tanta precisão. Transporte universitário. O município é carente de universidades. Tem essa carência. E nós, como entramos, nós enxergamos isso. Então, foi aprovado no ano de 2017 uma lei municipal, onde é custeado um transporte, onde começou com 7 veículos, hoje são em torno de 12, tendo veículo próprio e aproximadamente 10 locados, onde a gente transporta alunos universitários e alunos do ensino médio federal, no caso do IFES e o CODAP, que é Anticolégio de Aplicação. Sim. Nós transportamos através de edital, para não ter aquela chaleira assim, está transportando o cara que não precisa, está transportando o filho do vereador, está transportando o amigo de uma liderança política. Não, é feito por edital e realmente vai para as pessoas que precisam do transporte. A gente dá a declaração, transportamos por dia um pouco mais de 1.000 alunos, sendo que é uma lei municipal e é custeado com recurso próprio. E é um dos primeiros, se não o único, município do estado de Sergipe que faz esse tipo de esse tipo de transporte dessa maneira. Então, assim, há avanços dentro da Secretaria de Transporte, a economia que foi feita ajudou muito, porque recurso próprio, com a pendência que a gente teve agora de pandemia e outras coisas, você conseguir enxugar recurso próprio é você ter mais investimento dentro do município. Você tem uma reforma de uma praça, uma reforma de um posto de saúde, a reforma de uma escola, ajuda bastante. E, graças a Deus, nós contribuímos para isso.
Mas eu posso falar, assim, em números de creche. O município que tinha 1, 2 creches passa a ter 7, 8 creches. O transporte quantitativo de carro, a melhoria da frota. A cada 2 anos a gente tem carros novos lá para estar atendendo a população. A definição, por exemplo, Forró Siri, que era feito na rua, era uma bagunça, apesar de ser uma festa bonita, mas não tinha um espaço definido. Hoje o Forró Siri já ganhou o prêmio Sanfona de Ouro do município como melhor São Pedro do Estado. É um dos maiores eventos, um dos mais seguros, e tem uma área que cabe mais de 25 mil, 30 mil pessoas, tá? Nessa área, uma área específica para ele. E não atrapalha mais o comércio. Chega de cheiro de urina na porta do comércio, chega de atrapalhar o trânsito, atrapalhar o comércio. Não. Hoje tem uma área definida, muito legal esse avanço que teve. Como também reformas de escola, reforma de posto de saúde. Socorro ganhou um prêmio, se eu não me engano, uma das cidades que mais investiu na saúde bucal. Se não foi a maior cidade do Brasil, foi uma das maiores que fizeram esse investimento em reforma desse segmento. Então, assim, Socorro, hoje, a gente pegou Socorro ali com uma crise, a Escurial com problema, outras. Hoje, Socorro tem o Açaí, Socorro tem a Fasolto, Socorro tem uma gama de empresas que estão lá e que estão indo e que estão ampliando. Então, é muito diferente essa gestão para outra gestão. Eu não tenho nem comparativo. E isso faz com que a população aceite. Apesar de nós não termos uma mídia local forte, diferente de Aracaju, então boca a boca conta muito. E quando é lembrado, ou quando nós vamos para a rua e mostramos os avanços que essa gestão proporcionou à população, as 1.000 casas, o reajuste salarial, valorização do servidor, pagando piso, hoje Socorro, o professor ganha muito mais do que outras cidades do município. Não posso falar por Aracaju, com certeza, mas o professor do Socorro é muito valorizado. Então, assim, eu acho que a gente tem muitos pontos positivos aí para estar galgando aí a sucessão do Padrinaldo. Perfeito. Você falou aí, Tininho, do transporte escolar dentro do município, a frota, a economia que você fez lá está fazendo ainda na pasta de combustível. Mas como é que funciona o transporte escolar de estudante de Aracaju, mas que mora em Socorro, que tem essa dificuldade? A prefeitura abraça esse tipo de estudante? Então, como é que é feito? Você tem esses dados? O universitário, sim. O universitário, como não tem retenção de recurso, o município não recebe recurso para transportar o aluno universitário e a universidade também não, porque existem inúmeras bolsas que o governo federal dá para esse FIES, ProUni e outras. Então, ele não custeia o transporte, ele dá esse abatimento na bolsa. Então, a gente, para conseguir avançar, nós transportamos os alunos para São Cristóvão, para o IFES e a UFES, e também para as faculdades particulares, porque entendemos que, apesar de ser uma faculdade particular, o aluno é bolsista. Certo. Então, ele tem essa necessidade. No caso do transporte fundamental... Para a escola estadual. Então, a escola estadual, o que é que acontece? O ensino fundamental e o ensino médio, no caso a escola estadual, eles recebem recursos do governo federal, por cada aluno matriculado naquela instituição. Certo. E esse recurso que eles recebem é justamente por custeio de merenda escolar, reforma, combustível, locação de ônibus para esse tipo de transporte. Então, o município estaria prestando desse serviço, ele não está recebendo o recurso, está tirando o recurso que poderia ser investido para a melhoria do município e está custeando um transporte para outro município, sendo que o município recebe o recurso e não faz um bom uso. Então, a frota do município para o ensino fundamental, ela avançou. Hoje tem, quando eu cheguei lá, eram 20 ônibus, se eu não me engano, eu não lembro de cabeça, só olhando os dados. Mas 8 eu fiz leilão, porque os ônibus não davam mais para rodar, e quando passa de 40% do valor, fica inviável consertar. Então, vira praticamente sucata, né? Sucata. A gente tinha 7 ônibus próprios rodando, e tinha um contrato com 7 ônibus com empresa terceirizada. Eram 14 ônibus rodando no município. Então, hoje a educação tem mais de 25 veículos próprios rodando para o município. Tem mais 10 locados rodando para dentro do município, que é pago através de diária, rodou, paga.
E para o universitário ainda tem mais 10 locados e 2 próprios. Ou seja, são mais de aproximadamente 50 veículos rodando todos os dias transportando aluno, o que antes eram 14. Tininho, a eleição de 2020 em Nossa Senhora do Socorro foi marcada pela disputa acirrada. Tanto é que o resultado mostrou isso. O padre teve, em média, 27 mil votos, Samuel Carvalho, 24, e Fábio Henrique, 23.900, a diferença de 100 votos. Né? Só que agora o padre não é candidato, ele vai ter um candidato. O padre deixa de ser o alvo. Né? E aí nós teremos essa disputa, e você acha que é mais vantagem agora essa eleição, ou seria mais fácil ganhar essa eleição do que a de 2020, que tinha 2 candidatos que estavam, inclusive, emparelhados, como Samuel e Fábio? Não existe eleição fácil. Até para síndico é difícil. Não tem como... Foi para a eleição, é uma caixinha de surpresa. Mas aquela eleição o padre passou, como eu disse, por momentos bons e por momentos ruins. Ele acertou e às vezes errou. E alguns erros que ele cometeu foi com aliados. Não que ele falhou com aliados, mas aliados que falharam com ele. Sim. Que começaram na gestão, que conseguiram chegar alguns ao mandato e outros não. Não estou falando de uma forma generalizada, não estou falando que todos fizeram, mas que boa parte fizeram. E isso dificultou muito a eleição naquele momento. Já precisou você ter aqui contabilizado 200 aliados ao qual você prestou serviço, e dos 200, 60 irem para a oposição. A oposição prometeu que não tinha, e muitos acreditaram. Então foi uma eleição difícil por conta disso. Talvez se esse aprendizado que o padre passou na prática não tivesse acontecido, a gente teria uma margem de votação muito maior do que o que aconteceu. E eu acredito que esse erro o padre não está cometendo agora. O padre tem, quem é aliado, quem não é adversário. E o padre vem tratando como adversário. Então a gestão está ali para todos, mas aliado é aliado. O efeito Carminha já é um sinal disso, porque essa eleição, a máquina vem com uma força grande, a máquina que eu digo, o governo municipal, o candidato da situação, vem mais consolidado? Sim, o resultado de Carminha mostra a força que a gestão tem, que o grupamento do Padre Naldo tem, e que Zé Franco em todo lugar diz que é o maior grupamento do Estado. E eu já estou começando a acreditar pelo resultado de Carminha. Você pegar uma pessoa, apesar de ter o trabalho que Carminha tem, ter a acessibilidade que ela tem como pessoa, como ser humano, não é fácil você lançar um candidato hoje, ele ser o 5º mais bem votado, numa eleição para deputado estadual, e ultrapassar 30 mil votos, ter 35 mil votos. Tem gente aí que está há anos na política e nunca conseguiu esse feito. Tem um grupo bom e nunca conseguiu chegar a isso. Então, isso mostra a aceitação que o grupo tem com a renovação do próprio grupo. Porque Carminha é do grupo, está indo a primeira vez, foi a primeira vez que teve a votação. Então, uma boa votação. Né? O padre vai lançar um candidato dentro do grupo, provavelmente vai ser um nome que nunca disputou uma cadeira para uma chapa majoritária, e ele vai surpreender. Vai surpreender, porque, como eu disse, a gestão tem muito o que mostrar. E o resultado de Carminha, o resultado do próprio governador lá dentro do município, o resultado das outras eleições, Belivaldo Chagas e de outros, mostram a força que o grupo tem. Então, eu acredito nesse grupo, eu acredito que a população vai reconhecer o trabalho do projeto desse grupo e vai estar, sim, ajudando e compreendendo o momento e está dando o máximo de apoio ao candidato que o padre escolher. Lembrando, Nubem, que dentro desses dados aí, Zé Franco, 27 mil votos do grupo do Padre Naldo, 24 do Samuel, 23.900 aproximadamente do Fábio Henrique, Zé Franco foi quem fez a diferença, né? Ele colocou a mão junto com o padre e fez quase 4 mil votos de diferença. Então, ou seja, é aquela famosa história, você acredita, Tininho, onde Zé põe a mão, ganha a eleição? Então, espero que Zé ponha a mão em mim também. Agora, de uma forma respeitosa, viu, Zé? Ô, Tininho, me diga uma coisa. Hoje vocês são pré-candidatos que vão disputar essas primárias, né, para ver quem vai ser o candidato
apoiado pelo Padre Inaldo, né? As pessoas também vão dar bênção a Carminha. A caneta de Carminha pesa ou é o padre que decide? O chefe do grupamento hoje sempre foi Padre Naldo, ele que é o líder do grupamento. É óbvio que cada um tem seu papel, cada um tem sua responsabilidade e tem um peso. Então, assim, peço a benção de Carminha também, peço a benção do Padre Naldo, peço a benção da população de Socorro, peço a benção de todos aqueles que na frente da Secretaria de Transporte eu consegui fazer amizade, eu consegui fazer com que um serviço fosse melhor, que esse serviço chegasse a comunidades ao qual não tinha. Peço a benção do grupamento, peço a benção da minha mãe, dos amigos, Deus abençoando também, sem ele ninguém vai a lugar nenhum, que me dê saúde, que dê saúde também a quem está do lado aqui, a Renato Nogueira, a Bruno Henrique, a Betinho, a Elmo Paixão, a Eliel Felipe, e espero que todos continuem unidos, porque a gente não está procurando o melhor para si, estamos procurando o melhor para o todo, ou seja, para a população de Socorro, para todos que fazem parte da nossa cidade. E eu faço parte de Socorro também. Então, vamos lá. Muito bem. Você está preparado para enfrentar uma eleição onde as pessoas saiam do campo das ideias e venham para o ataque frontal, utilize o marketing do mal, venha com desconstrução? Você está com munição, Tininho? A gente tem que estar com o espírito forte. Mas, assim, a campanha de 2014, que foi para deputado, que o padre ganhou para deputado, foi uma briga infernal, cara. Por isso que eu digo que Socorro hoje não aceita quem vem de fora. Eram 2 blocos políticos, o do padre e o de Fábio. Foi um enfrentamento, veio um trio elétrico de lá, foi pau, foi pedra, foi pneu, foi uma briga danada. Então, assim, 6 anos na frente daquela pasta, 2 anos o padre como deputado e a gente lá, e mais 2 anos que foi da eleição dele até a deputado, e 1 ano antes disso, com tudo que a gente passou, pode chover canivete, pode cair pedra do céu. Eu vou estar lá na corrida para ajudar quem for, e se o padre optar, que seja eu, se o povo optar, que seja eu vou para o enfrentamento até com a onça, de mão limpa, desde que esse grupamento esteja comigo unido. Você falou aí da bênção do pai, da mãe, do padre, de toda a sociedade socorrense. Mas diz um ditado que a voz do povo é a voz de Deus, Exato. é uma voz soberana, principalmente nas eleições. Você já pediu a bênção realmente à população? Você está indo nas localidades, se apresentando como Tininho Esteves, o amigo, já como pré-candidato ou não? Como é que você está fazendo isso aí? Como pré-candidato, não. Eu estou visitando os amigos que há 2 anos atrás, 3 anos atrás, disseram bem assim, pô, você merece estar ali, você merece vir para cá. E eu sempre dei uma atenção, sempre tive a atenção deles. Então estou visitando esses amigos, estou dando um abraço forte neles. Estou fazendo que nem João Alves falava, comi uma galinha de capoeira ali, uma galinha de capoeira aqui. Estou comendo a galinha de capoeira aqui. Essa semana foi na casa de Júnior Cheque, um abraço, Júnior, muito obrigado. Foi um peixezinho bom lá. Na casa do Neném, construtor, um abraço, Neném, lá no Conjunto Jardim. Fez uma galinha lá, infelizmente pude comer lá. Tive que ir para a casa de Léo da Palestina, que fez um churrasco. Então, assim, a recepção está muito boa. Não poderia estar melhor. Tem 8 dias que 9 dias que nós montamos o Instagram para estar mostrando feitos que a gente fazia, boa parte dele assim, natural. Sim. Porque hoje em dia a mídia, a rede social, ela ajuda muito a divulgar o nome do candidato. E assim, Correto. eu nunca liguei muito para isso. Então o pessoal conhece. O secretário de transporte, assim, ouvi falar. Ah, não, teve um problema, o secretário de transporte estava lá. O universitário, a secretária de transporte junto com a assistência social fez, mas ninguém sabe quem é o secretário de transporte, ninguém liga a imagem a Tininho. Então precisei aparecer e quando eu apareci, o povo deu o link. Tá. Ai, é ele. É ele que é Tininho. Ah, vem aqui em casa. Hoje mesmo eu estava ligando para algumas pessoas que eu já não via há um tempo.
Outros que eu conheci agora recente, que vêm das redes sociais, me procuraram. Por exemplo, Paulinha Bombom, hoje, um abraço, Paulinha Bombom. Sim, do Novo Horizonte. Do Novo Horizonte, conversei com ela hoje, ela falou com ela. Ontem entrei até numa live que ela estava, e ela disse, não, é um fake. Que nenhum gosta de rede social. Aí eu estava lá na live com ela. Tem também, vamos botar aqui, o Tiago G10. Sim. Tem um tempão quando via Marcos Tiago. Freire 3. Tiago era um cara que sempre dizia, ai, gosto de você, pô. Sua história é bonita, tal. Um dia eu vou votar com você. E eu acho que chegou esse dia. Eu marquei uma conversa com ele. Então, assim, eu estou visitando em torno de 10 amigos por dia. Tem dia que chega a 12, 15 amigos. A recepção muito boa. E a gente está falando de amizade. Por que o eleitor deve votar em Tininho caso você seja o escolhido? Por que você é melhor para Socorro, para a população? Você está preparado para exercer o cargo que hoje é exercido por Hinaldo? Quando o povo pede, a gente tem que estar preparado para tudo. É como diz, a voz do povo é a voz de Deus. Então, assim, cheguei em Socorro com 7 anos de idade. Eu vi Socorro desenvolver. E sempre quis dar uma parcela de contribuição. Quando cheguei em Socorro, não tinha nem Gé Barbosa. Era um terreno, um baldinho, um material de construção. A única farmácia que tinha lá era a farmácia Carvalho, de Alberto. A igreja era um galpão, ao qual o padre Naldo transformou naquela igreja. E isso mostrou o gestor que ele era. O Conjunto João Alves era chamado Conjunto Siri. Isso. E lá embaixo, Montirão. Seria 1, 2 e 3. Aquela ponte ali era outra, em 88 e tal. É da minha época, não. Não, era um negócio pequenininho que caiu ali embaixo, cheio de ferragem. Aí quando a gente ia pular da ponte, quando era mais novo, ali do João Alves, aí tinha que tomar cuidado para não pular nas ferragens. Aprendi a nadar em Socorro. Eu cresci em Socorro. Eu fiz amigo em Socorro. Eu constituí família em Socorro. Eu vi a maternidade do Hospital Zé Franco surgir, aí a gente deixou de ter filho em Aracaju, passei a ter filho em Socorro. Então, tive filho que nasceu em Socorro. Eu empreendi em Socorro. Me tornei gestor público em Socorro e consegui contribuir em grande parte para que coisas acontecessem em Socorro. Então, esses amigos, essa história que eu estou te contando aqui, é a história da minha vida. E eu acho que isso credibiliza para que eu seja e que me dê força, caso o padre escolha, de estar ali na luta e estar representando o povo de Socorro. Então você se considera filho de Socorro, apesar Sim. de não ter nascido lá, mas na cidade vizinha, sua criação toda, sua mocidade, agora adulto, já, né, pai de 6 filhos, é um futsal aí. É um time já, né? É um time já. Então, assim, eu me considero filho de Socorro. Hoje eu tenho residência em Aracaju também, tenho residência em Socorro. Tenho duas filhas que estão na faculdade e tenho a proximidade, então eu fico numa rotina para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá. Trabalho, moradia, vou, lazer. Então, assim, mas eu me considero filho de Socorro, me considero morador de Socorro. No ano passado votaram o título de cidadão socorrense, eu consegui receber o título, ainda não foi entregue, vou até cobrar Betinho me entrega o título. Cobra no ar. Entendeu? Agora, agradeço que foi uma propositura do vereador Leozinho e foi unânime, até a oposição votou a favor. Então, assim, agradeço a oposição, agradeço a situação pelo título e agradeço ao povo socorrense por ter dado a oportunidade de eu receber esse título e de trabalhar todo dia por vocês. Ser candidato a prefeito tendo a esposa vereadora ajuda ou atrapalha? Eu acredito que, caso se confirme, e estamos trabalhando forte para que isso aconteça, ela não será candidata a vereadora. Entendeu? É injusto você Ocupar estar no dois pleito espaços. lá, e eu acredito que a gente tem que saber se somar, e eu acredito que venha outro a ocupar esse espaço, que venha uma pessoa merecedora, e ela não será candidata. Quem é Tininho Esteves na fila do pão para a sociedade socorrense? Eu sou um morador. Eu estava até falando que
Hoje, o sonho que eu tenho é formar minhas filhas. Eu acho que todo pai de família quer ver isso, quer ver seus filhos bem encaminhados. Cara, o cargo de secretário não subiu para minha cabeça, não. Eu uso as mesmas roupas, eu como a mesma comida, entendeu? Tento ir nos mesmos locais que eu ia. Então, assim, eu acredito que isso é passageiro. Continuo com boa parte da amizade que eu tinha de infância, apesar de alguns estar em lado oposto, né? Cristiano Marinho, bicho brabo da porra, tá mais calmo agora, entendeu? Mas eu sou quem eu era antes da gestão. Eu sou um simples cidadão socorrense. Já teve algum deputado federal e estadual em exercício do mandato solicitando ajuda à Secretaria Municipal de Transporte? Ao secretário diretamente? A secretaria ela tem um papel importante para todas as outras secretarias e para uma parcela da população do município. Sim, teve... Pode dar nome? Não é bom não. Antes do mandato, algumas pessoas nos procuravam. Até eu conversava, se der certo, vamos apoiar o Padre Naldo, vamos se somar. E quando a pessoa conseguiu chegar, infelizmente não foi o que a gente esperava, mas que Deus ilumine o caminho dele, que siga, e quem sabe um dia eu consiga poder dizer o nome dessa pessoa, né? Hoje eu não posso. A sua parte de gestor da pasta, né, republicano, você fez. Né? Você atendeu os pedidos, independente de quem seja, de quem fosse, né? E fez sua parte. Você está tranquilo quanto a isso? Claro, com certeza. O padre nunca pediu que a gente perseguisse ou maltratasse ninguém. Ele só pediu que a gente tratasse quem é aliado melhor. Perfeito. O mesmo fim? Eu acho que está na hora de nós irmos ao quadro Pinga Fogo. Lula. Eu vejo Lula com um cara a ser batido. Jair Messias Bolsonaro. Foi um cara que teve tudo na mão e deixou escapar. Rogério Carvalho. Caramba, vocês estão botando para lá. Se eu ia correr atrás do apoio de alguém, já vou começar perdendo. Como é que eu resumo aqui? Rogério, que eu não tenho muito contato com ele, mas... vou dizer assim, que ele nasceu atrasado. Laércio Oliveira. Um bom empresário. Padre Hinaldo. Um amigo. Falando em amizade, Cido Capunga em memória. Um irmão. Vou falar muito não, que aí o zóio já está enchendo de lágrimas já. Qual o fato mais marcante na sua relação de amizade com ele? Como surgiu a amizade e essa irmandade? Eu e Cido disputamos uma eleição no mesmo partido e apoiamos o antigo gestor, Fábio Henrique. E Fábio fez uma reunião e disse que os 10 primeiros colocados iriam ter a oportunidade de servir a população fazendo parte da gestão. Eu fui o nono, se eu não me engano, Cido foi o terceiro. E Fábio não fez um projeto que excluiu a gente, para resumir. A gente não fazia parte. Um vendedor de pastel e um dono da lan house desse projeto. Eu fui numa quinta-feira, não, foi uma quinta-feira, lá na barraquinha de Cido. Parei com uma popzinha que eu tinha. Boa noite, você é Cido Capunga? Sou Tininho, fui candidato do mesmo partido que você. Você teve 400 votos de 300. A gente precisa tomar a frente do partido, organizar um partido, porque enquanto a gente não tiver isso, não tomar esse protagonismo, a gente não vai ser reconhecido dentro do município.
como liderança política, e ter espaço para poder fazer com que as coisas que precisam na nossa comunidade cheguem. Ele olhou para mim e disse: vai na minha casa amanhã, onde é que você mora? No Perto de Fixon. Eu fui lá no outro dia e disse: rapaz, eu pensei que você era doido. Você chega do nada, eu estou trabalhando, falar isso, mas já que você veio, diga aí. Eu disse: vamos fazer isso. Ele olhou para mim e disse: topo. E a esposa dele, negra, ela olha assim para você, ela diz: Cido, esse cara é gente boa, esse cara não vale um conto, se afasta. E ela falou bem de mim e ele topamos. Nós começamos a lutar, foi uma luta, perseguição política. Chegou, não vou falar o nome, questão de ética. O cara chegou na frente da minha esposa, da esposa dele, dos meus filhos, dos filhos dele, no shopping Premium, olhou pra gente e disse: vocês não vão comigo não, né? Eu disse: não. Vou passar o rolo compressor por cima de vocês. E sabe o que é aquilo, assim? Dois caras que, para a sociedade, duas pessoas, dois trabalhadores, recebem uma pancada daquela. Para Cido foi assim, uma pancada. Cido não tinha, cara. Para mim foi só uma meta. Quando ele falou aquilo, um dia esse rolo vai ser passar por cima de você. Tu vai passar esse rolo agora, em 2024? O rolo passou já. Ele já foi. O rolo passou. E eu fiz questão. No dia ele até pediu desculpa. Ele disse que errou com a gente. Foram 2 letrinhas. Mas eu agradeço a ele. O quadro dele estava lá. Dia 31 de dezembro de 2016, né, virada de gestão, o quadro dele lá pendurado. Aí ele, por coincidência, foi fazer a visita na Secretaria de Transporte. Estava eu e Cido lá, Cido foi comigo, eu me acompanhei lá. Ele entrou pela porta: errei com vocês dois. Eu disse: não, tudo bem. Porque se não fosse seu erro, eu não estaria aqui. Nem Cido seria vereador. Você se sentiu realizado junto com Cido? Não por ter dito aquilo a ele. Aquilo foi só uma questão de mostrar que a vida é um aprendizado. Você cai, você se levanta e corre, porque eu e Cido era chamado de louco. Era chamado de burro. E hoje as mesmas pessoas que chamam a gente de doido e burro dizem que a gente era inteligente. Você vê como a virada é na vida. Então, assim, é o exemplo que eu digo às pessoas: caia e se levante. E corra atrás do que você sonha, do que você pretende, do que você chega. Quem diria que um vendedor de pastel ia chegar a ser vereador do município e o dono da lan house ia estar numa disputa, numa pré-campanha para ser candidato a prefeito da segunda maior cidade do município, do estado de Sergipe. Então, assim, eu só tenho a agradecer a todos, a Padrinaldo, a todos que fizeram parte dessa história, a pessoas que continuam hoje, a pessoas que não estão mais aqui. Obrigado. Obrigado. E vamos para frente e tomara que não tenha mais pergunta de ninguém, que eu já chorei demais aqui. Quem é dona Doralice e seu Manuel? É, minha mãe, meu pai. Minha mãe é a negona, carioca da Gema, lá de Marechal Hermes. Meu pai é um espanhol, já faleceu em 2011, o Padre Naldo foi no velório dele. Trindade, que faleceu essa semana, meus sentimentos à família foi por... Eu detesto ir funeral, cara, mas eu não tinha como deixar de ir. Que era padrinho de casamento do meu pai, que era pai de Júnior Trindade, foi no funeral dele. Cido Capunga foi no funeral dele, e é triste eu ir no funeral dessas pessoas. Dói. Eu detesto funeral, cara. Entendeu? Mas, bom, meu pai alterou a identidade. O irmão dele mais velho trouxe ele para o Brasil porque estava tendo na Espanha a Segunda Guerra Civil Espanhola, onde tinha Franco, Mussolini e Hitler que se juntaram para fazer o nazifascismo. Meu pai enfrentou o sistema e meu pai não morreu por pouco. Meu pai morava em Orense, bem perto de Portugal. A mãe dele portuguesa, o pai espanhol. E mataram um tio, um primo, botaram na entrada da vila que ele morava lá. E eram para matar ele também, só que ele tinha saído, gostava de caçar, que ele chamava Javali, que é o javali. O javali. É. E o irmão dele, Carpin, já falecido também,
veio para o Brasil com meu pai. Ele conheceu uma baiana, primeiramente, que espanhol tem um sangue quente. Trabalhou na construção de Brasília, na época de Juscelino, né? E teve 2 filhos lá no Rio. Depois, minha mãe, Dora Alice, participou do concurso de quem tinha um corpo mais bonito do Chacrinha, onde cobria a cabeça e só ficava... Ela foi vencedora de um daqueles concursos. Meu pai viu, procurou aquela mulata, aquela negra, achou, acabou vindo morar em Sergipe. Trabalhou no antigo extinto IPAESE, que era aqui. Foi para o INSS. Um dos primeiros serviços particulares que ele teve aqui foi com o Raimundo Juliano. Raimundo Juliano ainda estava lá em instância. E a quem me deu meu primeiro emprego, e também faleceu no ano passado, chorei muito. Entendeu? E aprendi muito com o Raimundo Juliano. Até meu primeiro emprego foi Serviços Gerais. Eu não sabia nem o que era. Meu pai pediu emprego a ele, eu disse, ele pediu a Raimundo Juliano um emprego, me dei bem. Quando chegou lá, ele sentou para conversar comigo. Faustino, porque no dia do meu nascimento, meu pai estava viajando com o Raimundo Juliano para a Bahia, e meu pai fez ele voltar da viagem que eu tinha nascido. Então, Raimundo Juliano foi para a maternidade dele. Então, ele me chamava pelo nome, apesar de ter tido mais de 1.500 funcionários. Mas era incrível que ele chamava, não só eu, como todos, pelo nome. Tinha uma mente. Então ele me chamou, sentou lá comigo e disse, olha, não pense que é porque eu sou amigo do seu pai que eu vou te dar um emprego, não. Você vai começar como eu comecei. Eu digo, eita caramba. Serviços gerais. E faz o quê? Não, você vai botar o lixo para fora, você vai passar pano de chão no salão de convenções, você vai varrer o restaurante, você vai passar pano lá. Mas ele era um cara que dava oportunidade. Eu fiquei 9 meses como serviços gerais. E eu aprendi a respeitar todos os cargos, todo mundo como igual. E eu peço que vocês perguntem isso, não é ao comissionado da Prefeitura Nacional do Socorro, não. É ao efetivo. Então, assim, eu aprendi muito com esses caras na minha vida. Então, esse era meu pai. Minha mãe teve mais 2 filhos, tenho 2 irmãos no Rio. Tenho uma prima no Rio. Tenho sobrinhos por parte desses irmãos. E tem a família, parte da minha mãe, que também está lá no Rio. Então, assim, é uma mistura danada, né? Então, a gente aprendeu a não ter preconceito de cor, porque lá em casa é uma miscigenação pura. Preconceito de etnia, nada. A gente aprendeu que vida é vida, ser humano é ser humano. Se puder ajudar, ajude. Se não puder, diga que não pode. Não enrole. E é assim que eu tento levar a minha vida dessa forma. Ok. Defina Fernanda Esteves na sua vida. Foi minha primeira namorada. Casamos. Tive 6 filhos com ela, apesar que todo mundo de 6 acha que é espalhado, não, foi com ela. E a gente tem altos e baixos na vida, mas é uma boa mãe, é uma boa vereadora. Não vou falar muito não, que vocês querem botar todo mundo para chorar direto. Tininho por Tininho. Como eu disse, eu acho que tudo que eu queria ter, não sonhava muito coisa alta, não era só ter condições de pagar suas dívidas. Chegar no final do mês, você está pagando. Mas eu entendi que tem dívida quem compra. Então, a gente sempre compra alguma coisa a mais e luta, se programa. Senão não tinha cartão de crédito, as coisas não eram parceladas. Então, nuvens aí do Código da Defesa do Consumidor, sabe como é. Então, assim, eu vou me definir como insaciável. Apesar de ter realizado muitos sonhos, se eu tiver a oportunidade de subir mais um degrau e olhar para trás, tem gente atrás de mim querendo subir o próximo degrau, eu vou fazer tudo para subir o outro, para que as pessoas ocupem aquele outro degrau. E um vai ajudando o outro a subir, porque eu digo direto na política. A política é uma escada. Todo mundo quer chegar no último andar. Não sobe 2 na escada. É um de cada vez. Mas atrás de você tem um monte de gente e tem alguns na frente. Os que estão na frente, você empurra ele para ele subir o próximo. E você vai ocupar o lugar que ele estava ocupando. E os que vêm atrás te empurram para poder estar ocupando o seu lugar.
Então, se você continua trabalhando, nunca ninguém vai passar do seu degrau para frente. Pelo contrário, você vai empurrar quem está na frente para subir mais, você vai subir mais e quem vem atrás vai subir mais. Então, eu estou nesse degrau. E se me empurrarem para cima e eu empurrar quem está na minha frente para cima, eu vou ocupar o lugar dessa pessoa. Então, o que eu quero dizer com isso é que, caso o sonho venha a se realizar, esse que o povo está querendo que eu enfrente, Padre Naldo não vem para prefeito, não. Vou lutar para que ele vá para outra coisa maior. E quem vem atrás de mim vai ocupar a Secretaria de Transporte, vai ocupar outra secretaria. E se Deus permitir, amanhã a gente briga pelo governo do Estado e outro vai ocupar a cadeira de prefeito. Isso é um grupamento político onde eu respeito todos que estão aqui, mas que eu não vou ceder o degrau onde eu estou. Quem quiser subir no meu degrau vai ter que me empurrar para cima. E quem estiver na minha frente eu vou empurrar também. Muito bem. Posicionamento forte, definições de quem é Tininho, sua família, desde do pai até os filhos. Nubem Bonfim. Uma boa entrevista, né? Nós teremos uma disputa muito grande lá na Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro e já agora nós teremos as prévias, né? Quem será o candidato indicado pelo Padre Naldo? E Tininho mostrou porque ele está habilitado, está em condições de assumir essa vaga e concorrer no próximo ano a prefeito de Socorro. Na Berlinda é isso, né? O podcast é livre, a gente fala aqui bem à vontade, você percebeu, Tininho, e a gente leva para a sociedade o que cada um que senta aqui, que passa por aqui, é realmente. Aqui a pessoa faz o que fez com você. O choro, a emoção, a raiva, a competição. É isso o nosso papel como jornalista, né, jornalistas aqui em Sergipe, levar isso para a sociedade. Muito obrigado pela sua presença. Fique à vontade para consideração final aí e aproveite o tempo aí. Obrigado a todos. Desde quem está aqui na produção, aqui atrás. E Everton, que vem me acompanhando, agradeço a Nubem, agradeço ao Wilken, agradeço a todos que estão ali no dia a dia, mandando uma mensagem de apoio, me dando mensagens positivas, e eles não sabem o quanto é importante isso, porque tem dia que a gente não quer sair de casa. A gente recebe tanta coisa positiva, eu digo ou negativa, e uma palavra positiva faz com que a gente renove a bateria e saia. Eu digo que gestão pública é você esquecer os seus problemas para resolver os problemas dos outros. Eu vejo a gestão pública dessa maneira. Então, quem não tiver esse senso, não entre na gestão pública. Porque o cabelo vai cair, o cabelo vai ficar branco. Eu brinco até com o Carminho. De Carminho, o que é? Você vai pintar o cabelo. Você pinta o cabelo de quanto tempo? Carminho, 2, 3 meses. Se prepare ali na assistência, você vai pintar todo mês. Ela disse que eu joguei uma praga nela, que ela está pintando todo mês agora. Pronto. Porque é isso, gestão pública, cabelo cai, fica branco, você não dorme, você se preocupa. Quer ver, a maior preocupação que eu tenho é quando chega uma cartinha com aqueles papel reciclado, Ministério Público. Aí você vai lá para dar esclarecimento das coisas. Mas sempre que tem algum problema na secretaria, que a pessoa acha que está tendo alguma coisa errada, eu mesmo digo, procura o Ministério Público. Não com ironia, mas para a pessoa buscar os seus direitos, já que ela acha que não está conseguindo. Então, procura o Ministério Público, veja que eles vão dar orientação, vão dar coisa. Mas lá a porta está sempre aberta para receber todos. E eu peço que antes de procurar, me procure. Que eu sempre recebo todos. Lá tem uma balinha, tem um suquinho, tem uma aguinha, tem um cafezinho. O pessoal diz até que o café da secretaria lá é bom. Então, agradeço a todos da Secretaria de Transporte. Não vou citar nome para ser injusto aqui com ninguém. Que me ensinaram muito, que vem me ensinando muito e que estão empenhados, como se fosse a minha família mesmo, nessa jornada e que tiveram empenhado durante esses 6 anos ao qual eu estou lá. Eu quero agradecer todos os outros servidores das outras secretarias que também têm um carinho pela minha pessoa. Quero agradecer ao Padre Naldo pela oportunidade que me deu em frente da pasta. Quero agradecer a minha família, que pegou todo o baque junto comigo aí, os momentos bons, os momentos ruins, os amigos que estavam lá. Entendeu? Quero agradecer aqui a todos. Não vou citar nome para não estar
fazendo esquecendo de alguém, entendeu? Está sendo injusto com uma pessoa. Mas obrigado a todos que sempre acreditam que vão candidato no partido ao qual estou. Toda vez que eu sou presidente, tem sempre 10, 12, 15 pessoas que seguem, e graças a Deus nós conseguimos todas as eleições, há 3 eleições seguidas de vereador, eleger vereadores no partido ao qual estou presidente. E isso, assim, são poucos em Socorro que conseguem ter essa credibilidade de estar todo ano tendo pessoas novas e pessoas que seguem você sem nem saber qual partido que você vai estar hoje, sem nem saber nada, mas porque confiam em você. Então, obrigado a todos vocês que dão força todos os dias para continuar. Obrigado. Muito bem. Nubem Bonfim, como é que os nossos internautas e amigos têm que fazer? Bom, você deixa o seu like, o joinha, porque isso é muito importante. O YouTube vai entender que o conteúdo é relevante e vai distribuir para muito mais pessoas. Também você pega, compartilha, manda para os grupos de WhatsApp, Telegram, Instagram, e você também ajuda aqui o canal a que muitas pessoas possam se inscrever e aumentar o número da nossa audiência. Então, um abraço a todos vocês. A você que está aí, do outro lado da telinha, a Nubem já falou, o nosso muito obrigado, e não perca, esse episódio é um conteúdo excelente para você espalhar. Um forte abraço e fica todos com Deus. Tchau, tchau.